informes, quando te perguntaram, a gente, além de estar fazendo várias ações, parece que a gente só tem um trabalho naqueles dias, mas não. A gente tem desenvolvido, junto ao seu William do SETES, esse aplicativo que a gente vai mostrar aí, que é um banco de dados, na verdade, não é nem uma planilha. A gente tem conversado com a Flávia, inclusive, para que isso possa ser desenvolvido em outra plataforma. A gente já vai avisando a vocês que a gente conseguiu recontratar a professora Juliana, e aí outra parte do módulo que vai entrar em março, que é a parte do imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, o DARF comum, que entra a partir de março. A gente vai ter um treinamento, e além do treinamento, uma consultoria com ela, né, para que a gente possa estar desenvolvendo de uma forma melhor, uma vez que o projeto é muito maior, por um prazo aí de 6 meses, para que essa implementação seja menos sofrível. A gente está também em vista, já quase, né, de estar contratando o nosso web service, né? A Lourdes depois fica à vontade se quiser falar mais a respeito, para que a gente possa trabalhar de forma padronizada e não ter problemas que vocês não enxergam. Mês passado, que foi o primeiro envio, a gente conseguiu enviar cedo, até por conta que vocês encaminham as planilhas para a gente conseguiu, apesar de depois fazer uma conferência, tá enviando de manhã a questão do Reinf. Bom, eu estou sem microfone. Vocês me ouvem, não? Sim. Que a Lourdes disse que estava saindo baixo. Para mim aqui tá bom o som. Tá bem alto para mim. Então beleza. Ok, então deve ser problema no meu aqui mesmo, perdão. Então, aí o que aconteceu? Por vocês terem enviado a planilha e a gente poder estar fazendo as conferências, a gente conseguiu enviar cedo o Reinf. Tiveram órgãos que não conseguiram enviar, porque infelizmente o ECAC tem problemas, e a gente conseguiu, apesar dos outros problemas, né, como aconteceu na Folha e tudo mais, a gente conseguiu estar fazendo não só a questão do envio do FD Reinf, né, da fechamento, como também está fazendo a questão da do CTF. Oi? Tem microfone aberto aí. Eu nem sei de quem é para poder fechar. Bom, então, assim, a gente tem feito coisas em paralelo, são muitas demandas, né? Alguns erros que existiram mês passado aí a questão de GPS ainda, por mais que a gente tenha pedido para que não fosse feito, a gente está com essa pendência. Tentamos arrumar essa questão pelo ECAC, não conseguimos. A gente vai ter que ter um jeito, por isso que eu pedi até para a Lourdes para mandar uma mensagem para as unidades terem cuidado com relação a isso, terem cuidado com relação ao prazo, né, da data de apuração. Então, assim, a gente tem duas pendências, que é essa questão da GPS, mas parece que a gente vai conseguir resolver a partir de janeiro pelo Perdcomp Web, aproveitar os valores das GPS nesses DAFs únicos e também aproveitar. A gente está com um problema da Folha, nós tivemos uma reunião semana passada, o Edson está até aí, com o pessoal lá da Receita Federal, e aí eles falaram, né, que isso vai ser acertado, então a gente vai ter um retrabalho, né, de correção pelo um outro caminho dentro do ECAC, para poder estar acertando o pagamento de DARFs que a gente tem, o RH foi obrigado a ter que fazer por causa de problemas do E-Social, junto à Folha lá do Ministério da Economia, foram feitos DARFs avulsos esse mês, e acho que mês que vem ainda vai continuar, mas depois a gente vai conseguir acertar esses problemas. E a gente tem convivido também, a gente ficou até sabendo ontem, não sei como isso foi visto, a questão, que é uma coisa um pouco complicada, de DARFs, de notas que aparecem depois, né,
do período, e aí vão impactar em juros e multa, e é uma questão de um grande retrabalho. Mas, assim, é isso aí mesmo. A gente, em relação a outros órgãos, acho que a gente está bem melhor do que muita gente, pelo que eu tenho visto. Agradeço a todo mundo aí pelo que a gente tem feito. E agora a gente vai mostrar para vocês porque o que acontece. Nós fizemos aquela planilha em Excel que foi um SOS. Mas, infelizmente, muita gente manipulou a planilha e mudou as configurações. E na hora de fazer o batimento, nós tivemos um pouco de dificuldade com relação a tentar fazer filtros e tudo mais. Então, junto com o seu William, a gente buscou estar fazendo uma coisa que fosse mais programável, mais, como é que se chama? Com mais informações, e as informações que a gente vai pedir aqui, elas não vão servir apenas para o pessoal do SAREC, elas têm uma funcionalidade para o DEFIN, para a questão das fontes e as vinculações, para a contabilidade, para o pessoal do RH também, porque tem parte que vocês vão ver que, mesmo que a gente compre um web service, o E-Social não está contemplado, e a gente está trazendo isso para dentro dessa planilha, para o pessoal da tesouraria, para eles poderem saber fonte, código de receita com valor total, para poder, quando for fazer lá o IncAgreg, ter um batimento se os valores estão certos. Então, assim, o objetivo é construir um trabalho que seja para todo mundo. A gente ainda, por ser Excel, a base que está sendo realizada, a gente ainda não conseguiu pequenas coisas. O intuito dessa planilha é que ela comece a ser usada a partir do dia 1º de janeiro, para que vocês já possam estar mandando os movimentos para a gente poder estar fazendo assim, porque a gente ainda está fazendo umas alterações, mas a gente resolveu mostrar logo, até para poder vocês também palpitarem e tudo mais. Seria legal se a gente pudesse, como até a Rosana falou da outra vez, ser feito de outra forma, que aproveitasse isso, mas infelizmente a gente lida com poucos recursos e tenta fazer o melhor. A gente está, como eu estou falando, a gente está contratando essa consultoria, a gente ainda tem dificuldade junto ao Tesouro Nacional para poder falar, por exemplo, a questão da Previdência já tinha sido falada já há 3 anos, e a questão nova, que é um volume muito maior de como vai ficar no CIAF, a gente não tem ideia. Então, não adianta vocês perguntarem como é que vai ficar lá a questão desses DARFs no CIAF, uma vez que agora não vai mais para o GERCOMP, né, que vai acontecer isso, e vai para o IncAgreg. Eu não sei dizer, a gente não tem essa resposta, não consegue falar com eles. Como é que vai ser com o CIADES? Eu até perguntei isso a Denise, e a relação desses materiais, né, que vão passar por almoxerifado e patrimônio, e vão ter uma interlocução com a questão do ECAC. Também não sei dizer. Bom, é isso, vamos começar. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes que a gente comece. Se não, vamos mostrar aí. Seu William, mete bronca aí. Essa nossa planilha a gente está apelidando de COGEINF, né? Que é a planilha realizada no momento pela COGEAD com o intuito do REINF. E aí, pode entrar, seu William, para mostrando aí para o pessoal. A gente vai começar entrando dessa forma, ela vai ser apresentada Bom, desse jeito antes aí. do William falar aí, o que está acontecendo? Vai ter na página da COGEAD, né, seu William? Na página da COGEAD. A página da COGEAD tem lá um caminho FD Reinf, lá vai ter um link, vocês vão clicar nesse link. Nesse link ele vai migrar para esse caminho aí, aonde vocês vão entrar através de uma informação que vocês vão nomear as pessoas. Já podem estar fazendo isso a partir daí, que vão ter acesso à planilha, pediria que não fosse muitas. E aí vocês vão a gente vai estar fazendo um cadastro, né? Vai ficar toda essa parte cadastral conosco, e aí a gente vai cadastrar o CPF e a unidade das pessoas para poderem
tá entrando, entendeu? Aí o primeiro passo, quando vocês chegarem, é botar a unidade ao qual vocês fazem parte e o CPF de cadastro. Por que isso? Vocês só vão ter acesso à planilha de vocês. Ninguém vai ter acesso, por exemplo, Biomanguinhos não vai ter acesso à FA. Vocês vão ter acesso ao documento de vocês. E aí vai ter esse caminho. A gente ainda não sabe, ainda porque está dependendo um pouco da Flávia e estava tendo alguns problemas de que se isso já está sendo feito, senão, num primeiro momento, a gente até vai usar o OneDrive e vai estar passando para vocês, mas o caminho correto vai ser pela página da COGEAD, através de um link que vai ficar lá à disposição para que vocês tenham acesso a essa informação. Pode continuar, seu William. A gente tem que colocar o G cada um que acessar a planilha vai pedir a UG. No caso aqui é fictício, eu vou botar da COGEAD, 254420. E o CPF eu vou botar um aqui porque é o que eu cadastrei para a gente entrar. Entrou, ela vai abrir essa tela aqui. Aí essa é a tela inicial da planilha, aonde a gente tem aí aparecendo a UG que vocês pertencem, o nome, né, o apelido da UG, e o caminho, né, para poder estar fazendo. Inicialmente, a informação é por esse caminho de registro de dados. Posso continuar aqui, então? Pode. Vai abrir essa tela aqui quando a gente entrar no registro de dados, que é onde que você vai colocar as informações. Uhum. E tem Bom, essas... Pode falar. Então, a princípio, o que a gente está fazendo aí? Não tem da parte do outro DARF, né, que vai entrar em março, e a gente ainda não cadastrou também a questão da parte da folha de pagamento, que também vai estar aí. Então, a primeira informação seria com relação à seção de mão de obra empreitada, que são o nosso maior volume, aqueles que tiverem a questão do produtor rural, pessoa física, o autônomo e o MEI, né, contratado por RPA. São os caminhos que a gente tem aí de informação. Tá? Pode continuar, seu William. Eu não sei se está dando para ver, porque para mim está um pouco pequeno. O senhor tem como aumentar esse campo aí de visualização? Eu acho que não, porque vai muito da tela de cada um, né? Que a minha tela é grande, eu estou vendo grande. Vocês conseguem enxergar bem? Tem como dar esse feedback aí? Tá tudo perfeito, Carlão. Brasil Tá, falando. beleza. Então aí é que está aparecendo tanta gente pedindo aqui as coisas e eu não sei. Bom, beleza. Então aqui é a planilha, por exemplo, aí a questão da seção de mão de obra. Você vai colocar o número do processo. Esse D, o que é? A partir que vocês façam o cadastro, vai sendo criado para cada um número de identificação daquele registro que vocês fizeram, tá? Preenche a planilha? Pode preencher. Botar tudo aqui é fictício, tá? É só para a gente... Já tem uma máscara de número de processo, aí a data da emissão do documento, né? Do documento que vocês receberam. O CNPJ é um outro motivo que a gente vai pedir para que vocês encaminhem para a gente estar podendo fazer um cadastro dos contratos que vocês possuem. A gente tem um banco de dados com mais de 20 mil linhas, né? Só que a gente sabe que muitas dessas linhas não, como é que se diz? Muitos desses contratos, nós não temos esses contratos, ou são contratos no momento às vezes, de fornecimento de material. Então, como a gente está fazendo apenas essa questão da seção de mão de obra, a gente vai pedir para que vocês enviem o CNPJ dos contratos que vocês têm e o nome, a razão social dessas empresas, para que a gente possa fazer um comparativo e estar só alimentando
o CNPJ das empresas que vocês têm. Então, a partir do momento que você começa a colocar o CNPJ, já vai estar aparecendo para vocês a razão social da empresa que vocês têm. Então, a gente pede que, após a reunião, vocês estejam encaminhando, acho que a princípio a gente pode definir até o Implanta Reinf, os CNPJs e as funções e as pessoas que vocês querem que trabalhem com a planilha, né? Quem são as pessoas que vocês indicam, né? A gente sugere o número de 3, até por questão de férias, adoecimento. É bom que tenha um gestor, né, da área também, por causa de alguma necessidade de indicar uma outra pessoa. Então, a gente pede para que, após a reunião, vocês encaminhem o nome, CNPJ e o G das pessoas e as razões sociais com o CNPJ das empresas que vocês têm. Pode continuar, seu William. Eu vou botar aqui um número de nota qualquer. É um número de nota qualquer. Aqui o O tipo de a gente serviço. está cadastrado aí todos os serviços de cessão de mão de obra, tá? Ou seja, é só escolherem e clicar de acordo com o que vocês tiverem. O mês de competência, o mês de competência da nota, né? Para poder a gente estar sabendo, no caso, qual é o período, né, da questão da apuração. O valor bruto. Vou botar 5 mil, tá? Tá, o valor bruto da nota fiscal. E ali, se existe alguma dedução. Aí não vai estar dedução olha, eu vou botar isso que é material. Não, vocês juntem o valor de vale transporte, vale refeição. Se tiver dedução de material, vocês coloquem aí, por favor. Coloca um valor qualquer, seu William, de R$1.000. E o percentual de aplicação. Se é 3,5% e 11%, ele, de acordo com o que vocês disserem, ele já dá o código de receita e já calcula o valor do imposto a ser retido, tá? Aí tem alguns casos, como a gente tem na Bahia, a questão de aposentadoria especial, aonde as pessoas têm que fazer um outro lançamento no CIAF, né? E um novo DF, né? Para esses valores. E aí, se a pessoa for o caso, que a aposentadoria especial são aqueles percentuais de 1%, 2% ou 3% de algum tipo de atividade que exista uma periculosidade maior, né? Então, aí a pessoa faz a escolha, ele já dá o código 1141 e já calcula o valor, né, do que vai ser aplicado. Ali é o documento CIAF que vocês tenham feito. Se não tiver feito nada, mostra, seu William, por favor. Não precisa preencher número, não, seu William. É caso eles não tenham feito o documento CIAF. Ele não dá uma informação? Mas agora é que é o problema. Esse eu não terminei ainda, porque ele, quando não tinha essa máscara aqui já pré-preenchida, ele dava a informação dizendo que estava faltando informação. Agora eu vou ter que criar uma condição para que, quando o resto do campo não for preenchido, ele dá aquela informação. Beleza. Eu não quis mexer de ontem para hoje, porque senão a apresentação hoje podia dar problema. Tudo bem. Então, assim, existem casos que a gente tem visto aí que, por conta de orçamento, vocês não conseguem, até o prazo do envio da planilha, ter feito ainda a liquidação. Vai ter essa informação para a gente poder saber quais aqueles que ainda não têm documento fiscal, mas coloca aí algum valor qualquer, Silvio, no NP e no NS. Ela já vem preenchida com a UG, o ano e o documento fiscal. Não consegue voltar? Você quer que eu bote onde? No NP e no NS. Aqui? Botar, aqui é o número da nota, né? 01, só para poder... 0. Tá. E a mesma coisa na NS. A fonte que vocês estão trabalhando.
Pode Carlão. seguir. Oi. Brasil. Quando a unidade não tiver NNP, NS, como você estava falando aí, pode colocar algum número genérico para você poder identificar isso? Não. A gente prefere que vocês não coloquem nada e aí ele vai dar uma mensagem automática, entendeu? Tá, que era o que a ok. gente tinha feito de que não foi lançado. Que aí a gente sabe quais foram as unidades que ainda não tiveram e qual o problema que vocês indiquem, entendeu? A gente meio que está colocando uma coisa mais padronizada para poder não ter esse tipo de problema, para o menos de influência possível, sabe? Ok, obrigado, Carlão. A fonte, pode continuar, seu William. O número de recibo, se vocês tiverem lançado no ECAC, e a data do recibo, e a vinculação de pagamento. O DARF Bom, é esse aquilo que 400, pode botar 400. 400. Uhum. No DARF também? Não, calma, senhor. O DARF ele não vai ser preenchido agora. Esse campo aí foi um pedido da tesouraria, porque o que acontece? Eu vi que vocês também tinham pedido em outros momentos. Quando a tesouraria fizer o pagamento de todos os DARFs, vocês às vezes, poxa, qual era o número do DARF que foi gerado? Então, a tesouraria, para não perder o controle, eles pediram para que fosse colocado esse campo aí, para que vocês possam estar atrelados ao que vocês fizeram de lançamento, o número do DARF que vocês colocaram. Só que isso não vai estar nesse campo de inserção. Na verdade, isso é uma formação, é um campo de alteração. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Carlão, tá confuso agora. O quê? Tem muita gente falando. Tem microfone aberto. Posso continuar, gente? Agora vai. Então, esse campo de documento DARF, ele é um campo a ser preenchido, na verdade, na alteração, não na inclusão, tá, gente? Por quê? Porque vocês não vão ter o número de DARF quando vocês tiverem feito a inclusão. Pode inserir essa informação, seu William. Não o DARF, o inserir mesmo a planilha. Aí já vai ser inserido, mostra para onde vai, seu William, por favor. Aí é feito uma planilha similar ao que vocês estavam fazendo, que a gente ainda está mexendo. 12 e aqui, aí tem as informações, deve estar muito pequenininho aí, de tudo que foi preenchido pelas UGs de vocês, e vocês não precisam estar enviando. A gente pode estar lá recuperando a partir do momento que vocês falem que tenham fechado, né, o banco de dados, que a gente vai ter que ter um fechamento também desse banco de dados, dizendo que não vai ter nenhuma alteração. Isso é o caminho. Oi. Uma coisa importante. Quando a gente cadastrou aqui, veio para a planilha de quem está usando, vai direto para isso aqui, ó. Não vai para bio, para ICC, só vai para quem está utilizando. Pode Seu voltar William. um pouquinho. Seu William, Brasil. Oi, Brasil. Seu William, caso eu tenha errado algum dado, onde que eu faço a alteração? Vamos chegar lá. Pera. Beleza. Poderia Então- voltar um pouquinho, porque eu perdi essa etapa aí de como chega nessa planilha. Tá. Dividi minha atenção. Tá. É consultar e alterar a planilha de registro. Tá aqui, ó. Tá. Aí gera essa planilha. Tá, ok. Porque quando você clica aqui, ele vai buscar o OG e onde está assim, COGEAD, o ICC, o IAFF, o que for. Ele só vai te direcionar só para aquela UG. Tá. Aí Ok. ele abre de novo aqui qual é o campo que você quer, você clica, ele vai para a planilha. Ela já filtrada. Aí você fala, mas eu vou aqui, vou ver os dos outros. Pode botar que você não vai conseguir. Não, ok. Essa aqui. Aí, vou apagar esse 101 aqui. Aí vou aqui no delete, ele vai fazer isso. Ele não vai deixar você também fazer nada. Vou inserir aqui por minha conta própria alguma coisa aqui embaixo. Também não vai conseguir. Só através de alterar registro. Deixa eu voltar aqui, porque eu mexi aqui no negócio aqui, deu ruim. Aí ele vai abrir a mesma tela, só que sem o inserir.
Aqui. Aí você vai colocar o ID, né, seu William? Vou botar o 12 aqui, que foi o que a gente tirou agora. Aí ele já traz aqui todas as informações que tem e você pode fazer aqui a alteração que você quiser. Aí, por exemplo, o documento, o que vai acontecer? Você vai inserir o DARF, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Eu consigo copiar essa planilha, salvar como, para trabalhar de um formato diferente internamente? Pode, Por exemplo, eu quero pode. trabalhar por processo, processo Pode. primeiro, o número de nota em primeiro. Aí eu consigo salvar como, trabalhar da forma que... Consegue. Ela só está bloqueada só para mexer nela, mas para fazer cópia, mas pode. só uma coisa, Rosana. O que você for precisando, o que a gente está fazendo? Você vê que tem todas as fontes, filtros. A gente vai estar criando e disponibilizando o quê? O modelo que você venha precisar. Olha, eu preciso que ela me informe o valor de fonte, vinculação e valor total. A gente vai estar criando, não só para a gente, mas para vocês também, um caminho para facilitar a informação gerencial que você precisa, entendeu? Então, dentro dos campos que a gente está trabalhando aí, é importante que vocês digam o que vocês precisam. Lógico que a gente não vai atendendo particularidade de cada um, mas assim, de uma coisa que seja global para todo mundo, aquilo que vocês precisam para facilitar. Não adianta, lógico, você vai importar a planilha, mas, poxa, eu quero ter um relatório aqui, que a gente vai ter modelos de relatório. A gente não construiu ainda, mas vai ter, eu quero um relatório para poder até saber o que eu preciso, ou o que vai ficar de fonte, vinculação e os valores. Eu quero saber dos meus códigos de receita. Não, eu quero saber sobre, no caso, as empresas, os contratos que nós temos. No caso, não é os contratos, mas são as notas fiscais. Eu quero saber se é 3,5% ou 11%. Tudo isso é possível ser feito. A gente vai ter um campo de relatórios com essa finalidade, que não é para alterar a planilha. Na verdade, é para você montar e ter a informação para vocês. Porque, na verdade, isso daí não é só para a gente, é para todo mundo, entendeu? Ok, obrigada. Você falou alguma coisa, Guilherme? Eu não entendi. Eu vi que você mandou uma pergunta. Você consegue falar? Não sei, que às vezes você pode estar sem som. Oi, Carlão. Bom dia. Consigo falar sim. É quanto à instrução processual. A pergunta que eu coloquei foi que antes, como nós, unidades descentralizadas, podemos ter acesso ao documento hábil que comprova o recolhimento do INSS para juntar nos processos. Antes a gente fazia isso pelo Condoc lá no CIAF operacional, mas agora a gente não está tendo esse acesso mais. E aí a instrução processual está ficando pendente desse documento que comprova o recolhimento do INSS, né? Mas no resumo não aparece? Não aparece. Não aparece porque a gente não consegue ter esse acesso nem ao número e nem mesmo baixar, ir lá no Condoc para poder imprimir, gerar em PDF, nada. Para mim, assim, tem muita coisa que eu também não conheço. Eu tinha entendido que à noite, após o processo BET, essas informações alimentavam o documento hábil que vocês faziam com os números de DARF e INS. Eu tinha entendido que isso ia acontecer. Eu não sei porque realmente eu não estou a par. Para a gente é óbvio que vai aparecer, porque quem está fazendo isso é a tesouraria. Para mim, isso estava ocorrendo e aparecia essa informação, entendeu? Porque assim, a gente também, não, de certa forma, porque o número que vai ser gerado não é um número 254420, é 254420 do DARF agregado. Mas à noite, quando existe o processo, o que eu entendi era que seriam alimentados para todos vocês esse número de documento de DARF e INS do que foi gerado. Eu desconhecia que isso estava acontecendo. Então, vocês não estão tendo essa numeração? Aqui no ICTB eu não estou conseguindo. Não sei se algum outro colega de outra unidade está conseguindo, né? Mas Carlão, a gente realmente não tem a numeração, nesse cast falando, e quando a gente vai consultar pela UG da 20, dá usuário não autorizado. A gente tem que ver isso. Eu, sinceramente, vou anotar. Assim,
Para mim isso não estava acontecendo. Então, a gente vai ver e depois dar um retorno para vocês, porque, sinceramente, o objetivo desse preenchimento desse documento DAF era para isso. Né? Ô, Carlão. Oi. Marcos aqui, bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar, vocês estão tentando fazer isso no preto, com o DARF? Que é a forma que a gente lá na tesouraria está pegando os DARFs. Ô, Guilherme. É pelo Condoc. Não, a gente vai no Condarf. E aí você pega lá, quando você vai preencher a informação, você consegue lá colocar, né, os filtros para pegar o DARF, no caso, decomposto, né? Ele vai estar lá o número do agregado e ele abre o decomposto para você ir catando pelos valores, entendeu? É assim que a gente está pegando. E ele não preenche dentro do CIAF Web. Então, Marcos, mas a questão é essa. A gente, como unidade descentralizada, a gente não tem acesso aos dados da 20. Tudo bem. Então ele não vai aparecer para a gente o número do DARF. Tá, minha pergunta para você é, você foi pelo Condarf e tentou fazer pelos filtros que tem lá? Ou não, eu não sei qual é o... Só tentou eu não tentei porque eu não tenho o número do DARF. Então, se você falar para mim assim, ó, foi gerado o DARF 25... Mas você tem os filtros lá que você consegue colocar as informações e tentar puxar. Essa é a minha pergunta, se você conseguiu por ali ou não. Sem mesmo você colocar o número do DARF assim, agregado. Né? Desculpa, pelo CONDARF, quando você coloca o G20 e o CNPJ do contribuinte, pro NCQS aparece para o meu usuário, né, na realidade, o usuário não autorizado a consulta da 20, Brasil. Entendeu? Aqui no CTB também, aparece não autorizado, então por isso que a gente não consegue. Desculpa perguntar, gente, desculpa interromper. Se você botar a data no CONDARF, não aparece os DARFs que foram gerados? Sem botar nada, exatamente. Só vai aparecer o da 1000G. Dá o G de vocês. Só vai aparecer da 1000G. Mas não foi a 20 que pagou? Sim, mas os DARFs que são gerados, eles alimentam para vocês. Não vai alimentar na 20. A gente até consegue ver todos, mas ele não vai ser um DARF 254420. Entendeu? Deixa eu tentar entender. O emitente não foi a 20? Eu não tinha que consultar a 20? Sim, o emitente é 20, Brasil. Mas o emitente do DARF é agregado. Existe um DARF que está com todos os DARFs contemplados. Quando esse DARF grandão ele explode à noite, ele vai alimentar os lançamentos de vocês, com a UG de vocês. Por isso que eu estou perguntando. O correto era no documento hábil, depois que ocorresse esse processo BET, aparecer no resumo o DARF que foi gerado. Você não vai conseguir ver o DARF criado por nós, o 20, mas o DARF do seu 21, 22, 23 apareceria no resumo do CIAF Web, que foi o que eu entendi. E mesmo é o que o Marcos está falando aí. Esse DARF, por mais que a gente tenha sido feito, esse processo BET é para estar alimentando com a UG de vocês. Por isso que eu estou falando. E por isso que o Marcos, inclusive, conseguiu pegar, falou desse documento hábil para que vocês possam estar alimentando essa informação. Eu acredito que se você entrar, como o Marcos está falando, no CONDARF, colocar lá, vamos dizer, hoje, a data por data, não colocando o número de nada, vai aparecer, inclusive, esses DARFs de vocês que foram feitos pelo DARF agregado. Eu acho, estou falando assim no achômetro, porque, para mim, isso é novo também. O Carlão, a gente também não tinha ideia de como ia pegar, e a gente só pegou assim, entendeu? A gente não viu outra forma, a gente não identificou. Como ele não alimenta lá o PREDOC, a gente não conseguiu identificar outra forma de achar, não sei você indo no CONDARF. Se você não botar nenhuma informação, ele vai puxar todos os DARFs gerados para sua jeito, entendeu? Como o Carlão está falando, né? Quando você bota lá, por exemplo, na 1000G 254420, DARF, né, DF 80, sei lá o quê. Aí ele vai aparecer todos eles. Gente, não tem como acessar o DARF. Eu já tentei de todas as maneiras possíveis. Eu só consigo indo no Razão. Aí eu consigo ver o DARF e imprimir e anexar no processo. Eu já tentei tudo. Na 20, na 88, dar aquele usuário não autorizado.
Já botei, eu consegui o número do DARF, joguei o número do DARF, usuário não autorizado, botei data, código de receita, tudo usuário não autorizado. E no Já deixou em 88 eu só branco? consigo. Já deixou em branco, Alessandra? Quando você faz com DARF lá no preto? Deixei em branco, dei Enter, só aparecem os meus. Ué, mas são os seus que você precisa, não é? Ou os seus que você fez antes? É isso que eu tô querendo entender. Ou não são esses? Ao dia te pagando. Os que foram pagos pela 20. Entendeu? Eu vou lá, porque quando eu estou vendo com o DARF, fica órgão, o G emitente. Quem emite, né? O G emitente, 88. Quando eu coloco a 20 e dou Enter, ele dá o usuário não autorizado. Se eu colocar o 88, só aparece os meus DARFs. Aí eu descobri o número do DARF indo no Razão. Aí eu fui lá 20, coloco o número do DARF que eu peguei lá no Razão. Usuário não autorizado. A gente está sem acesso a acessar a 20 para poder visualizar. Mas deixa eu te perguntar, Alessandra, como você viu aí no Com Razão, ele aparece um DARF. Por exemplo, você tem IPPP, e aí você fez o lançamento informando que era na 20. Ele aparece para você como um DARF da 20 ou um DARF como o da 88? É isso que eu não sei. Eu estou falando não o DARFão, eu estou falando o DARF pequenininho, que é o do valor que você apropriou. Eu vou pegar aqui o que eu imprimi, que eu peguei para fazer teste, porque eu ainda não anexei. Só responde para a gente poder continuar com a reunião. Carlão, se ele aparece, olha só. Se aparece o G pagadora, fica 20. No caso, né? O G pagador, ele fica 20. Porque como liquidou o meu empenho, eu consegui ver lá a liquidação do empenho. Que eu tenho que saber qual o empenho que o DARF foi liquidado para ir lá direitinho nele. Tá bom. Dá um trabalhinho. Eu posso até pegar o meu aqui, que eu consegui, e mandar aqui no grupo agora, aqui no chat, para vocês verem mais para frente, tá? Tá bom. Tem duas mãos levantadas. Se não for pelo assunto do DAF, a gente continua, tá? Oi, Carlão. Oi. Eu queria sugerir que essa demanda o pessoal encaminhasse para o e-mail Planta RIF, para que a gente pudesse mandar isso para a setorial, porque se é uma necessidade, a gente pode fazer também essa demanda aí para Brasília e ver se eles dão alguma instrução. E a outra coisa, a Alessandra também comentou, é que quando é feito o pagamento, a baixa orçamentária é no empenho de origem da unidade. Então, o próprio empenho que a unidade colocou lá na apropriação vai ter a baixa referente a parte do INSS. Então, é uma fonte de consulta também, só para complementar. Alguém falou alguma coisa aí, mas eu não sei quem foi, dizendo que tinha como ver. Depois a gente volta à baila, só para poder a gente conseguir terminar a informação da planilha, e aí a gente entra num assunto mais geral, tá bom, gente? Bom, então vocês viram como é o caminho para fazer a inserção dos dados da seção de mão de obra e a questão de alteração. Se você errou alguma coisa ou se você, que a gente ainda está tentando ver, foi incluir o número do documento do DARF gerado para que vocês possam estar lançando isso num lugar, né? Ou um controle de vocês dos DARFs que foram emitidos. E que a gente está falando, a gente está desenvolvendo, também estão falando para consultar empenhos pagos. Aí que você consegue na conta, lá aparece o número do DARF. Mas vamos lá, gente, vamos seguir. Pode sair, seu William. E aí alterar, né? Está aí a informação, ele faz a alteração dentro do corpo da planilha. Faz em qualquer coluna. Todo campo que tiver lá é alterável. Mas só por esse alterar registro. Na planilha mesmo, como eu falei, não consegue. Vou voltar, tá? Tá. Outra coisa também, gente. O que vocês tiverem de demanda de relatório, para a gente entender um pouco da necessidade de vocês, vocês encaminhem. Quem é JC, gente? Só para eu poder saber, porque a pessoa está falando, só para eu poder ter uma ideia.
É que a pessoa não consegue falar só digitando? Aqui para mim está aparecendo JC como José Luiz Palhares. Ah, tá. Não, porque ele estava dando o caminho de como eles acharam lá a questão dos DARFs. Mas depois a gente volta à baila, tá? Bom, registro de dados, produtor rural. É o mesmo formato, número de processo. Vocês, quando tiverem processo de produtor rural, também encaminhem a relação dos CPFs ou CNPJ das empresas para que a gente possa estar fazendo o cadastro, o número do documento fiscal do recibo, se é pessoa física ou jurídica, o mês e o valor. Bota aqui quanto? Bota R$1.000, seu William, para padronizar. Ele automaticamente já calcula o valor do produtor rural, do Gilrat e do Senar. Eu sei que tem casos como... Oi. Desculpa interromper, mas eu só tenho o Senar. Eu ia falar isso agora. Aí eu estou dizendo assim, a gente sabe que tem pessoas que vão ter só o Senar, então só pegue o valor do Senar, não precisa estar ali porque aí não vai estar o valor líquido, vai estar os valores que você tem para arrecadar. Então, o valor do Gilrat e do produtor rural para você não é necessário, entendeu? Aí é a mesma coisa, o número do documento que vocês fizeram o lançamento, o NP, a fonte. Embaixo tudo igual. Tudo igual. E a mesma coisa que ainda o seu William não criou. Os negócios do DARF. O valor da questão do DARF. Quer dizer, o seu William já criou ali o valor dos DARFs que vocês lançaram, né? Seu William, Ixi. Na dedução do produtor rural, o senhor pode criar a possibilidade de zerar esses valores do Gilrat e do produtor rural? Não entendi a pergunta. Ao invés de aparecer preenchido esse valor, ele Esses tem um dois campo valores de opção iniciais. que isso não apareça, que não retire do valor. Isso aqui é para geral. Se a gente for tirar, eu vou ter que criar o Excel. Já está ficando cheio de código, né? Se eu botar código para poder fazer isso, já viu que não vai terminar de fazer isso nunca, cara. Será que é... Tu diz assim, ficar apagado os dois para... Como é que eu vou saber qual a unidade? Que não tem Gilrat ou não tem produtor rural. Não, eu entendi, Silvio, mas o que acontece? Isso pode gerar confusão para quem for verificar, entendeu? Porque eu não tenho esses dois tributos iniciais, eu só tenho o Senar. Deixa eu perguntar uma coisa, seu William, só para falar o que ele está dizendo. No campo de alteração, ele não consegue excluir? Consegue lá, aquilo lá. Ele vai apagar na planilha, só isso. Entendeu? Beleza, Carlão, beleza. Só para não dar confusão na hora de conferir. Não, então tá, porque tu entendeu o que eu estou falando, né? Quando o campo está pronto para todo mundo, quer dizer, se eu 100%, senhor. Tem um padrão, tô ligado. Isso. Então, se consegue fazer essa exclusão, a gente vê, depois confirma, e está dando o repasse da informação. A mesma coisa, insere aí, seu William, para poder concluir. 6151. Recibo aqui, vou botar qualquer um. Já pode fazer até esse teste agora, Carlão. Vinculação de pagamento 400. Aqui eu vou deixar em branco. Isso daí é o preenchimento na alteração mesmo. Vou inserir, ele inseriu. Aí eu vou lá no rural. Ele inseriu aqui. Exclui aí o valor que ele pediu, seu William, para alterar. Peraí que eu não... Peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Tinha que botar o número lá em cima. Tirar o 12 só para... Olha lá, ele tirou, ele botou 0. Tá bom, Brasil? Beleza, Carlão, obrigado.
Nada. Posso voltar, né? Pode. E, por fim, o autônomo e hora-aula. Bom, tem a questão do MEI, que não são todos os casos. O MEI primeiro, seu William. Que aí tem os casos, né, que você tem o recolhimento da cota patronal. E aí só vai preenchendo, tá, seu William? Tá. Tipo de serviço que já vem preenchido, o número do processo, a data da emissão do recibo, o CPF que vocês têm que estar encaminhando para a gente, CNPJ, né, no caso do MEI, o número do recibo, o número do NIT, o mês de competência O e o valor, vou valor botar. bruto. Ele já faz o cálculo do patronal. Vou botar nada no. Tá? No Oi? NP, vou deixar só como tá. Não, tranquilo. Fonte, vou botar 6153. Recibo qualquer um. A data 14/12. Botei até errado, não tem problema não. A vinculação. Peraí, deixa eu acertar aqui, porque eu botei de qualquer jeito. Vinculação 400. Uhum. E aí eu Aí não vou ficou botar. faltando a mesma coisa, É. só insere. Entra de novo no MEI e tenta colocar o que não tem. Tu diz aqui. Não precisa alterar, não. Não vamos Não perder tempo. Tu diz o que? Entrar aqui? Por favor. De novo? No MEI, por no favor. MEI? Aí, criando o MEI, se não tiver clica na caixinha das profissões. Peraí que eu saí de novo. Isso. Se não houver a profissão, no caso aí de eletricidade, for uma coisa que não seja uma dessa, clicando naquela caixinha ao lado, ele vai dizer que não tem que fazer cálculo nenhum para retenção de nada, né? No ele caso simplesmente, do INSS. Ele simplesmente sai. E, por fim, não precisa fazer o outro não, né? O outro não precisa, igual, só né? para a gente ganhar tempo, que já deu para ver a sistemática. Tá. O RPA hora-aula, ele já está lá o valor do teto salarial, a mesma questão do processo, que a gente tem preenchido nos outros. Vocês encaminhem, por favor, para que a gente possa estar fazendo o cadastro, o número do recibo, o NIT, o mês, né? O valor agora é contigo. bruto. Agora é contigo. Bota aí um valor aí de R$5.000. Ele já faz ali o cálculo. Aí, uma coisa, ele já prestou serviço em algum lugar? Vamos dizer que sim. Se ele já prestou serviço, vamos supor que já foi retido R$200. Ele altera. Já colocou, senhor? Já passou para 550. Então, ele já altera o valor do que vai ser recolhido. Já dá o valor do valor patronal. Não apareceu aí, foi os códigos de receita. Né? Deixa eu escrever, que eu acabei esquecendo de colocar. Eu fiz na outra, mas não fiz nessa. Porque quando eu estava passando para a menina lá da. Esqueci, dei um branco agora. Aí eu acabei da Flávia. Aí eu acabei mandando a planilha para ela e não fiz alteração. Deixa eu anotar aqui, peraí. E aí ele vai colocar já os códigos de receita correto. Então, tipo assim, o que ele faz isso? Ele tem o valor do teto. Se o valor for acima do teto, ele só vai fazer o valor do teto. Se o valor do teto ele tiver já sido recolhido em algum lugar, ele abate o valor do teto. Pode ser até zerado. Então, ele já calcula para você tanto o valor do que você tem que recolher de RPA da pessoa quanto da parte patronal. Se vocês verem aí, tem a possibilidade de você estar lançando o documento RP apenas, e se tem aqueles casos que são feitos documento DT, tem como ser colocado.
tem aí os códigos de receita, que é o 1138, se eu não me engano, 1099, É que isso já mesmo. vem preenchido, e as fontes. A gente até tinha falado, não sei se o Edson está aí, que uma das coisas que a gente ia tentar padronizar, pedir para padronizar, era que todo mundo fizesse, quando estivesse fazendo o documento RP, já tivesse os empenhos, né, discriminados dos valores da parte patronal e já fosse fazendo os lançamentos da parte patronal, para que a gente não tivesse um segundo trabalho de estar fazendo uma ADT e aí, às vezes, tem uma desconformidade de repente, ser lançado apenas a dedução e não ser informado o encargo. Então, era uma forma de facilitar. Mas, lógico, a gente não pode obrigar ninguém, a gente só está dando isso como uma questão de sugestão. A mesma coisa de preenchimento, né? Quer fazer, fonte. quer fazer outra, mudar o valor para ou não precisa? Vocês entenderam, gente, o que acontece? Tem o teto salarial lá em cima também, se você quiser explicar eles ali. Vocês, assim, como o pessoal está em silêncio, eu não sei se isso ficou compreensível do que foi feito. Muda, seu William, para poder não ter dúvidas depois, coloca, exclui, por favor, se teve prestação de serviço em algum lugar. Mas eu tenho que apagar, peraí, senão não vai adiantar. Deixa eu fazer de novo? Coloca 10 mil mesmo. E agora diz que não, né? Então, só para vocês verem, ó, o valor retido está o teto do INSS, porque aí é um valor muito maior. O percentual dá 1.000 e pouco, né? Porque era 10 mil, mas o valor, na verdade, a ser retido é 700, é o teto do INSS. E o valor ali é o patronal de 20. Se ele disser que tem prestação de serviço, preencha ali, vê se vai fazer, seu William. Sim. Aí você coloca aí R$100. Mudou. O patronal ele se mantém, mas o valor a ser retido muda. Isso é Porque só para poder as coisas serem todas automatizadas, né? E aí aquela planilhinha que a gente faz no Excel aí, que todo mundo deve ter, fica atualizada, sendo que o teto salarial, por exemplo, agora já saiu o valor do salário mínimo, já deve ter um novo teto, para o ano que vem isso já vai ser alterado. E aí essa informação serve para a gente, serve para os recursos humanos, lá para o Edson, para que ele possa se for fazer a parte, o valor patronal, ou se ele for conferir, ou se ele, quando estiver fazendo o lançamento no E-Social do Web Geral, ele já tem um apanhado das informações dos valores do que é necessário, para ele poder fazer um comparativo do que ele está lançando, não só da 20, como de todas as UGs, porque ele também teria acesso a todas essas informações. Bom, acho que aqui acabou, né? Aí acabou. Os relatórios a gente está montando, e é isso que a gente pede para que vocês encaminhem aqueles que vocês vão ter necessidade. Tem mais alguma coisa? Bom, gente, a gente queria mais apresentar a isso. Tem a parte da folha de pagamento. Por exemplo, o relatório, ele vai ser... A princípio, eu fiz dessa forma aqui, mas a gente vai mudar. Vamos supor que a gente fez da COGEAD, né? Aqui é um relatório da COGEAD. Clica aqui, ele automaticamente vai dar aquela planilha de uma forma que vocês podem fazer o que quiser com ela. Você não vai poder excluir nada, né, seu William? Mas o relatório... Não, o relatório é relatório. Eles podem trabalhar, filtrar, fazer o que eles quiserem. Isso é um relatório. Tá vendo, Rosana? Você pode usar aí os filtros para ter um relatório na sua necessidade. E que ele só vai puxar de quem estiver utilizando. Se for... Aqui, no caso, foi COGEAD, mas se for bio, ele vai puxar só de bio.
e com todas as colunas de cada situação daquela seção rural e tal. E aí depois a gente vai juntar tudo, fazer uma coisa só. Aí a gente vai depois ver como é que vai fazer isso. Bom, Pode sair? gente. Pode sair? Bom dia. Bom dia. É a Cléia da Cogic, tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Se por acaso eu precisar cancelar alguma nota, a minha empresa cancelou por algum motivo, eu quero excluir ela dessa planilha. Tem essa opção? Aí o seu William pode até estar explicando. A gente pensou em alteração. Exclusão, eu não sei se tem como excluir o registro no geral. Não sei se na alteração você consegue excluir o registro como um todo. Eu pensei ficar a nosso cargo, porque todo mundo querendo apagar alguma coisa pode fazer bagunça. Então a pessoa passa para a gente exclui na hora que eu chego aqui, vou na linha e excluo. Vocês não vão conseguir porque ela está bloqueada, mas a gente consegue. A não ser que o Carlão queira que eu deixe essa possibilidade. Eu prefiro que fique assim para a gente, senão pode dar truncamento aí de alguma coisa, é melhor. Correto. Assim, gente, não é falta de confiança, é porque a gente quanto menos as pessoas possam manipular, até porque não é no PHP, para a gente acho que é melhor no momento, entendeu? A intenção é que o que está sendo feito em Excel... É porque ele disse que pode virar bagunça. Um exclui, outro exclui, ele já mexeu na planilha. É isso aí. Não. Tá? A mesma coisa, gente, por exemplo, vocês receberam uma nota após o período de validade do que seria o envio da planilha. A gente pede que vocês nos informem, porque isso vai ter um impacto, né? O valor que a gente fechar no mês, se você for inserir depois, na verdade, ele vai ter que ser inserido no mês anterior, né? Que é o caso agora, acho que tem uma unidade que está com esse problema. Aí o que vai acontecer? Isso vai ter incidência de juros e multa, né? Então é um caso mais atípico, né? Então a gente pede para qualquer manipulação fora do período que a gente tem determinado, do dia 10, que isso seja informado, entendeu? A gente não criou ainda não um bloqueio, alguma forma de poder ver o que está sendo feito posteriormente, né? A gente tentar manter aquela data, porque hoje vocês enviam, agora vai ser um preenchimento meio que manual. Então, assim, tem até a data ali do que você preencheu, mas a gente ainda não pensou um caminho para ter esse freio, para poder a gente estar acompanhando o momento, né, do que vocês estão fazendo. Tem uma mãozinha levantada? Pode perguntar, eu não sei quem é. É o Edson que está com a mãozinha levantada. Opa, bom dia, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Bom dia. Não, só um detalhe, Carlos, que eu havia parado aí na tela anterior, aquela que, se eu não me engano, pelo que eu reparei, era de uma pessoa física, conhecimento de uma pessoa física, prestador de serviço, é isso? Sim. Então, pode ser um detalhe que acredito que seja relevante. Vocês optaram por manter realmente também a informação do campo do NIT, PIS e PASEP? Sim. Mesmo sabendo que para o E-Social não será mais necessário, né? Eu não sei, né, Edson? O E-Social, eu estou um pouco por fora. Mas aí a gente optou em manter, porque se precisasse da informação, a informação está aí, entendeu? Ah, entendi. Tá. Não, que aí seria um campo, né, que se futuramente quisesse pensar em dispensar. Não, tudo bem. Porque vai passar a se utilizar tão somente realmente do CPF. Aí, como eu percebi ali que tinha um campo, aí eu resolvi aí comentar. Mas é só isso mesmo. Não, e eu queria até saber de você se tá bom e se aquilo que a gente tinha falado, né? Tá o Marcos aí da tesouraria também, se a gente consegue, né? Tá fazendo isso que a gente está falando, de repente, no próprio documento RP, ser feito o lançamento do encargo, né? Sim, eu havia conversado com o Ricardo
Desculpa até o barulho, deixa, que eu estou no setor. Tem alguém falando com criança. Não, é que eu estou no setor hoje, então Tá. vai ficar um pouco cruzado, mas vamos lá. Eu havia conversado assim, com o Ricardo, eu não tive tempo realmente de falar com o Marcos, primeiro porque eu acho que é uma conversa que precisa ocorrer também por parte aqui da chefia, com ele, né, com o Luciano e tudo mais. Mas eu cheguei também a comentar com o Elcimar, porque é a única unidade que hoje a gente tem aqui centralizada na COGEP, na COGEAD, e está tendo prestação de serviço. Então, eu conversei com ele, expliquei mais ou menos a situação. É claro que tem que oficializar, né, essa conversa em uma reunião, mas eles já estão cientes. É porque a tendência, realmente, conforme ele me falou, que diminua, né, ainda mais essa frequência de contratação de prestador de serviço. Não sei se em todas as unidades, mas pelo menos por parte da BSICT, essa a tendência. Então, assim, as unidades descentralizadas que estão enviando os formulários para cá, acredito que já estejam sob esse aviso, assim, dessa informação que você está passando. Então, como no nosso caso aqui, o ICICT era o único que estava tendo como unidade centralizada esse tipo de contratação, então eu cheguei a comentar com o Ricardo, mas realmente é necessário a gente ainda sentar e oficializar, né, essa possibilidade para ver se dá uma celeridade ainda melhor aí ao processo. Eu acho que quem tem ainda é a ENSP, acho que a ENSP já está agindo dessa forma, não sei a Alessandra, a ENSP e a COP. Parece que tem. E a gente sabe, né, Edson, que isso aí é uma coisa sazonal. Agora, no momento, não tem ninguém, daqui a pouco aparece um monte, né? Então, assim, era mais para ter uma padronização, para que a gente... eu acho até que fica mais fácil, né? Fazendo assim, e facilitaria também, né? Era um trabalho a menos, que aí você tem que juntar informação para estar lançando, e é só um cálculo de 20%, só precisa saber o código e o valor do empenho, mais nada. Agora, até o que você falou aí de NIT, não é mais necessário. Então, assim, eu não vejo uma grande dificuldade, mas, lógico, eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Inclusive, está prevista a informação do DT, mas fica um pouco sem sentido de você, de repente, ter 5 casos na COGEAD que, na verdade, vão se transformar em uma só DT, né? Porque é o que acontece hoje em dia. Não, perfeito. Mas a gente ajusta isso sim. Pode deixar. Beleza. Mais alguém, gente? Falem agora. Eu novamente. Oi, voltando ao assunto lá da exclusão, não seria possível incluir esse campo de exclusão e estipular um prazo para a gente fazer essa alteração, essa exclusão? Olha, assim, o que eu estou falando? O que a gente está mexendo, Cléber, é no Excel, né? Não é um PHP, um programa mais robusto, né? Então, o que a gente até sugeriu? Por que a gente está pedindo que vocês encaminhem as coisas para a gente? Para o quanto menos coisas a gente puder alterar, melhor. A Flávia, ela gostou do projeto e está pretendendo, eu não posso dizer que é hoje, amanhã ou daqui a um ano, está criando, porque a lógica já está aí, uma forma mais robusta, uma coisa melhor do que o que a gente está fazendo aí. Mas é a ferramenta que a gente tem. Então, assim, lógico, a alteração é necessária. A exclusão, eu acho que não é uma coisa comum, né, Cléia? Então, como é uma coisa esporádica, eu acho que mantendo, como o seu William falou, a gente tem muito mais chance de evitar algum problema maior, né? Eu acho que é uma coisa que você não vai precisar colocar para todo mundo, você só vai mandar para a gente, né? Não é uma coisa que você vai estar disponibilizando qualquer equívoco, uma particularidade. Então, assim, deixa, de repente, ir para uma outra plataforma, se a gente começar a conversar a respeito, poder fazer essa tua solicitação, entendeu? Se você compreender, eu te agradeço, que é mais nesse sentido.
Bom, se vocês, se mais de uma pessoa achar, eu coloco isso aqui, para mim não faz diferença nenhuma, é só colocar um código a mais. E abrir um campo ali para vocês entrar. Para mim é diferente. Eu só queria evitar que alguém tire uma linha da própria unidade que está usando, tirar e depois querer voltar e não conseguir mais. Seu William, coloca a possibilidade de colocar em vermelho. Vermelho vai saber que é uma exclusão, pode criar esse padrão. Eu vou conversar com o Carlão aqui, eu acho que eu vou inserir. Então, beleza. Que Só ele que é o homem aí, o desenvolvedor. As ideias vêm um pouco mais da minha cabeça, né? Mas o homem que está metendo a mão mesmo é o seu William, né? E a gente está querendo fazer, gente, para o mais rápido possível, essa planilha está aí em janeiro para nos facilitar e facilitar vocês também. Pode falar, Lu. Então, Carlão, eu não vi ninguém perguntando sobre valores, né? A gente já conversou, mas aí eu queria que você desse uma explanação. Primeiro que esse registro de dados, ele vem substituir, né? Você já deu essa introdução, substituir a planilha Excel que a gente estava recebendo via e-mail, e isso aí reduz muito, né, o trabalho nosso aqui da equipe, né, do Carlão, a equipe estava tendo que fazer conciliações e identificou que estavam sendo alteradas as planilhas. Isso dificultou aí bastante o trabalho. Só que existe o registro no ECAC e o registro no CIAF, né? O registro de dados aqui, que substitui aquela planilha manual, ele vai trazer um valor. Como é o comportamento desse valor com o valor do ECAC e o valor do CIAF, uma vez que o DARF gerado tem que ser o valor exato do que está no registro do CIAF. Bom, uma coisa que eu adianto que a gente não conseguiu fazer, a questão do truncamento. Existe uma regra do CIAF e do ECAC que elas divergem. O lançamento que você faz no CIAF, por exemplo, quando você coloca lá o percentual, 11% de alguma coisa, ele calcula e vai gerar dízimas e arredonda. Então, por exemplo, se você tiver feito lá um valor que dê R$10,26, pode ser que aquele R$26,26 sejam 257, e aí ele vai lá e arredonda para 26. Já no ECAC, ele trunca. O que ele faz lá? Quando você faz o valor, essas duas casas decimais, vamos dizer que tem a dízima, ele não faz o arredondamento. Por exemplo, esse mesmo 257 vai ser 25. Isso é uma distorção. A gente está tentando ver se consegue resolver esse truncamento, mas não dá. É uma falha que a gente ainda não conseguiu resolver e, infelizmente, isso gera um problema, porque, como a Lourdes falou, os valores têm que estar batendo. Outro ponto é que, por exemplo, quando vocês fazem o lançamento no CIAF, se você fizer o lançamento lá desse mês, vamos dizer assim, do lançamento do DARF até o dia 20, e você começar a fazer o lançamento do outro período, os valores nas contas lá 21.881, ele soma, né? E não aparece por vinculação na conta, só aparece o valor pela fonte. Aí, Lourdes, para vocês especificamente, como a gente está pedindo para que as pessoas lancem fonte, vinculação e data, você consegue ter um relatório com essas informações para você e para todo mundo, onde você vai ter um relatório daquele mês, não do mês posterior, que, por exemplo, for a competência de uma nota que é para pagar para o mês de janeiro, que é de dezembro, na verdade, para janeiro. Ele não vai estar somado aí. Você só vai ter a competência do mês do que você lançou. Então, você vai ter um relatório do mês de outubro, do mês de novembro, por fonte e vinculação. Essa é uma informação que você, no CIAF, você não vai conseguir. E aí, às vezes, você pode estar fazendo pedidos, né, de financeiro a mais do que você, de fato, necessita. Então, essa é uma coisa.
A outra coisa é que tem os códigos de receita separados. Então, a tesouraria, quando for fazer o INC-agregue, ela vai saber, por código de receita, qual o valor real, inclusive por fonte e vinculação. Então, essas são as formas que aparecem e que vão nos facilitar. Outra coisa, a gente consegue fazer também um relatório aí por CNPJ. Às vezes a gente tem uma distorção que a gente vê no ECAC, e aí vê nas planilhas, a gente tem que pegar planilha a planilha para poder estar vendo qual foram as diferenças. No começo eram diferenças grandes, agora são menores. Com isso daí, a gente vai poder, através do que a gente tem no ECAC, fazer um batimento dos valores que estão lançados na planilha. Lembrando que, na planilha, você tem ali a opção de ainda não ter NSNP. Aí, o que acontece? A gente também consegue ver quais foram as unidades que ainda estão faltando fazer a NSNP e está cobrando e vendo, né? Que, às vezes, essa NP, esse documento que foi lançado, às vezes foi como aconteceu o mês passado, foi lançado em GPS, porque o sistema ainda não amarrou a isso. Então, a gente consegue fazer uma série de combinações que nos facilita sem estar manipulando com papel, vendo, imprimindo as planilhas que vocês mandam para poder estar fazendo isso. A gente consegue, dentro do próprio sistema, estar elaborando filtros para nos facilitar, como é o caso do Edson também, para fazer a questão da patronal, para poder estar avaliando se está correto ou não. Vai ter a questão da folha. Então, e para vocês mesmo, como a Rosana mesmo estava falando, eu quero imprimir um relatório que me dê por, sei lá, como ela comentou aí, por código de receita. Ela vai conseguir montar um relatório, pelo que o seu William ali mostrou, no formato, com as informações que forem lançadas, que quiseram. Não, eu acho que tem que ter mais alguma coisa aí. Vocês mandem isso para o Implanta Reinf e a gente vê se é conveniente estar lançando a informação. Vai ter o WebCef? Vai ter o WebCef. Mas, por exemplo, a gente está aqui adquirindo o WebCef para informações do FD Reinf. E esse caminho aí, ele está somando não só as informações do Reinf, como as informações do E-Social também. Então, a gente tem essa memória de dados dos dois caminhos, entendeu? Eu não sei se é isso que você queria ouvir, mas aí era o que eu... Ok. Existe a possibilidade de, no ECAC, acertar o valor, por exemplo, para 25 centavos, 26 centavos, como o próprio CIAF? Não, a gente não consegue acertar. O que a gente consegue fazer é editar, como já aconteceu mês passado. Ok. Existiu uma distorção na hora que a Claudinha imprimiu lá o DARF único, ela imprimiu exatamente o valor que era necessário, entendeu? E os DARFs que estão vindo do E-Social do Edson, como está tendo esses problemas ainda com relação lá ao Ministério da Economia, eles estão emitindo por DARF avulso. Tem dados que eles colocam que assim, por exemplo, o código 1138. Esse 1138 ele tem 1138 com divergências. No CIAF são com 4 casas. No ECAC eles são com 6 casas, são 2 dígitos significativos. Eles elegeram um código específico e fizeram um pagamento e a gente fez o pagamento que depois a gente vai escolher, entendeu? Então, assim, no ECAC a gente tem a possibilidade de editar. Só que se for um valor insuficiente, a gente não vai conseguir pagar, entendeu? Porque lá no CIAF, o CIAF é limitado. O CIAF ele não me permite... Eu posso até manipular as informações por data, mas o código de receita eu não consigo abrir, entendeu? Carlão, só para confirmar, mesmo sem ter NSNP, eu devo fazer o lançamento na planilha, correto? Correto. E aí a gente vai saber o que você tem. Se você depois tiver a NSNP, você entra lá no alterar e aí inclui o que você fez. Tá, beleza, obrigado. Tá? A gente só tem que manter de fato uma data para saber que aquele fechamento para lançar, para depois estar lançando no ECAC, tenha sido respeitado. Se tiver alguma coisa que aconteça posterior,
vocês estarem informando. Não dá para a gente ter o sigilo. Ah, mexi, porque senão vai ter distorção. O objetivo é esse. Não sei se é possível, de repente, seu William criar um freio a partir daquela data as pessoas não façam a inclusão sem pedir alguma autorização. Isso a gente não imaginou, porque uma vez que não tem o envio, a gente fica um pouco limitado com a relação do preenchimento, né? Outra dúvida, Carlão. Também sem ANS e CNP, eu faço o lançamento normal no ECAC, correto? Como é que é? Mesmo sem ter a ANS e a ANP. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Brasil. Você Beleza. não consegue assim, é o que a gente está falando aqui. Você fez um lançamento, a gente estipula uma data que a gente vai fechar. A partir do momento que a Claudinha ou qualquer um do pessoal lá do Sarec faça o fechamento do ESSOS do REINF, você não consegue lançar mais nada. Você só consegue nos dando a informação. Aí você pede, como já tem algumas pessoas feito, a gente reabre e aí você faz o lançamento. E aí, se, por exemplo, for um momento que a gente, do dia 15, que é um momento que a gente faz, teoricamente, o envio final e o envio na DCTF Web. Quando você faz isso, aí você não está alterando apenas a informação do REINF. Você está informando a questão da DCTF para todo mundo, entendeu? Entendi. Eu não sei se fui claro. Eu perguntei se, mesmo sem a ANS e a ANP das notas, eu posso lançar no ECAC? Não entendi, Brasil. Pode repetir? Acho que deve, né, Carlos? A pergunta foi: eu não tenho apropriado a questão do INSS para as minhas empresas aqui. Mesmo assim, eu devo lançar no ECAC, sim ou não? Sim. Mesmo que você não tenha orçamento, você tem que lançar no ECAC. Isso vai gerar juros. A única informação que a gente vai ter é o seguinte: quando você lança na planilha e não tem informação, vai estar sinalizando para a gente que você não lançou no CIAF. Você pode não ter lançado porque o seu setor fiscal ainda não repassou, ou você pode estar lançando porque você não tem orçamento, por exemplo. Isso vai estar sinalizando. A gente vai estar fazendo o quê? Aqui a gente dividiu as unidades por operador. Então, a gente tem a Jaqueline, nós temos a Francine, cada um com um grupo de unidades. Vocês vão entrar em contato com a pessoa que é o ponto focal de vocês. Vai falar, ó, gente, a gente não fez isso por esse motivo. E está mandando isso no Implanta Reinf também. Então, a gente vai saber o motivo. Se for um orçamento que não vai chegar, a gente sabe que vai ter juros e multa e vai saber de qual unidade. Por quê? Porque depois, quando a gente for fazer qualquer alteração ou edição de qualquer coisa, a gente sabe de quem é. E aí aquele valor de juros e multa não vai ser para todo mundo, vai ser para aquela unidade específica. Então, assim, mesmo não lançando, a gente tem que fazer o ato declaratório. A gente está fazendo uma confissão de dívida, mesmo que a gente não possa pagar essa dívida, por qualquer motivo que seja. Tá bom? Carlão, só mais uma dúvida, na realidade. Com relação a esses juros e multa, quem é responsável pelo pagamento? Quando não tem orçamento. Quando não tem orçamento. Quem vai fazer o pagamento somos nós, mas do orçamento para vocês. Mas quando não tem orçamento, a gente se torna responsável para pagar os juros e multa? Aí você tem que falar com a Lourdes. Aí eu já foge da minha seara. Não, isso aí é que eu preciso... porque, por exemplo, a gente só vai saber juros e multas no momento que gerar o DARF, né, Carlos? Não, o que acontece, Lourdes? Um exemplo. Tinha anotado essa pergunta aqui também. O que acontece? O Brasil foi e lançou lá no ECAC, tá? Ele é obrigado a lançar, vai fazer o ato declaratório. Aí a gente vai ter a planilha que ele, por um acaso, ele não tem um orçamento para pagar, um exemplo, IPPP. Os outros têm para pagar o IPPP, mas ele não. Quando a Claudinha ou qualquer um for fazer a emissão do DAF, ela vai editar o DAF para aquele CNPJ. Vamos dizer que o CNPJ, como a gente ia fazer até antes, tá? Vamos dizer que você tenha lá no CNPJ R$5.000, mas você só vai pagar 4. Então, ela vai imprimir um DAF único, mandando no bojo, né,
um valor de 4 mil referente ao coisa. Vai ficar R$ 1.000 pendente lá. E aí vai ser impresso o DARF, vai ser pago. O que vai acontecer? Quando chegar o orçamento para que possa estar sendo pago aqueles R$ 1.000, ela vai entrar de novo, vai emitir um DARF só daquele valor, né? Quando for fazer essa emissão de valor, vai ter lá a informação dos juros e multa, porque quem calcula não é mais no Sicalc Web, é por aí. E aí vai ser repassado para o Brasil, lá para a pessoa de direito, para tá fazendo um empenho, né, referente aos juros e multa e fazendo o lançamento, informando os acréscimos necessários, né, informando o valor do DARF e o valor dos acréscimos necessários. A gente pede para que seja feito aí a data de apuração, a apuração que vai ser paga, porque aí não vai aparecer dentro daquele movimento. E aí, para poder fazer o lançamento no ECAC, o Brasil vai ter que pedir para abrir o mês lá de, vamos dizer que seja uma nota de outubro ou de agosto. Ele vai ter que pedir para que... Agosto não tinha, vamos lá para outubro, porque era a data. Ele vai pedir para abrir outubro, ele vai fazer o relançamento, vai lá para a DCTF, vai gerar o valor, né, do carro. Assim, uma coisa que não tem orçamento, eu estou misturando as casas. Uma coisa que ele não tinha lançado. O que tem lançado, ele vai fazer a inclusão do documento da ANP com a informação do mês corrente, né, para estar a geração dos juros e multa, mas o período de apuração é o período que ele vai pagar. Não sei se eu fui Carlão, claro. desculpa, eu não entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Na realidade, vocês vão sempre pagar de forma antecipada para a gente, correto? Mesmo a gente não tendo orçamento, não é isso? Bom, se você não tem orçamento, eu não tenho como pagar. Olha só. Se não há orçamento, você não tem como pagar. Porque como eu vou ver qual o financeiro que você está... Uma coisa é a obrigação fiscal, outra coisa é o efetivo de pagamento. Isso aí. Você recebeu a nota, o fornecedor emitiu aquela nota. Quando o fornecedor emite uma nota, ele também já informou o fisco que foi emitida uma nota. Isso aí. Consequentemente, nós temos que informar o fisco que recebemos aquela nota. E temos a obrigação de fazer a retenção do INSS. Ok? Mas espera aí, eu ainda não tenho orçamento para aquilo. Que nas nossas conversas aqui, eu tenho, às vezes, conversado com as unidades, às vezes a unidade não tem um orçamento integral para pagar aquele fornecedor. Mas a parte de retenção do INSS, às vezes você tem empenhos lá a liquidar que não vai usar agora e que você pode cancelar aquele e empenhar a parte do INSS para ter o efetivo pagamento dentro do mês de competência corretamente. Então, a unidade precisa ter essa gestão. Ok, Lourdes, perdão. Sendo um pouco mais claro, na realidade, assim, eu tenho 0 de orçamento. Não existe a menor possibilidade de vocês anteciparem esse pagamento do INSS para a gente, correto? Não tem, porque depende do lançamento no CIAF, Brasil. Eu não posso lançar se eu não tenho informação no CIAF. Então, você vai estar uma discrepância do que está no ECAC com o CIAF. Eles não se falam. São 2 campos, eles andam em paralelo, mas eles não se cruzam, entendeu? Entendi. Ok? Agora, o que acontece é o seguinte, existem 2 possibilidades aí para essa questão de juros e multa. Uma é o setor fiscal de vocês não ter informado que existe a determinada nota. Aí você tem que pedir para a gente para estar reabrindo, estar lançando a informação no mês que isso aconteceu, e aí vai gerar juros e multa decorrente do setor fiscal ou de alguma coisa que tenha acontecido que a nota não chegou a vocês para lançar. Isso vai gerar juros e multa e vai ser naquele momento que não foi informado. Vai ser uma retificação do DDCTF Web. Outra coisa, foi informado, mas você não tinha um orçamento. Já tem lançado no ECAC. O que a gente está falando aqui? Quando isso ocorrer, a gente está sempre pedindo o período de apuração
o período de apuração do dia 20 do mês subsequente. Como foi um período que já passou, o que a gente está pedindo? Que vocês informem no período de apuração destinado lá para a COGEAD a data que efetivamente vai ser pago, porque aí ele não vai entrar no INCAGREG misturado com os outros lançamentos, ele vai ser só para fazer aquele lançamento. Porque o que acontece? O INCAGREG ele não me permite eu quebrar. Então, eu tenho que ter uma data diferente para que eu possa estar pagando esse DARF com juros e multa de forma isolada. Está entendido? Então, Na verdade... Carlão, Oi? desculpa, eu posso estar até sendo chato na realidade, mas assim, se eu não tenho uma previsão do orçamento, como é que eu posso te passar algo para você inserir no INCAGREG? Lá nessa... Calma, rapaz, é o que eu estou te dizendo. Você, quando tiver o orçamento, você vai estar me falando. Não vai ser sem você, se você não tem. O que acontece? Você lançou lá no ECAC, vai ficar lá 6 meses. Você não tem como me informar nada. Você não vai lançar no CIAF. Uma vez chegando o orçamento para quitar aquela nota de 6 meses, fala assim, Carlão, eu tenho agora. Então, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Vai processar o DARF para que você possa saber fazer os juros e multa e está fazendo não só o lançamento no CIAF, como os valores do juros e multa do empenho do que você tem que colocar, que você tem que fazer um empenho em favor do INSS. Você não vai fazer uma informação que não existe, só vai fazer apenas a informação no momento que você possa fazer ela. Tá, beleza. Só destacando aqui, salientando, que foi disparado através da Priscila, aí, da vice de gestão substituta do Mário, que todo o orçamento até outubro foi disponibilizado para as unidades e que demandas especiais referentes a novembro deveriam ser encaminhadas para o e-mail fechamento 2022@fiocruz.br. Então, subentende-se que os serviços prestados em novembro, as notas estão sendo emitidas em dezembro e o recolhimento só vai ser lá em janeiro. Certo? Serviços prestados em outubro, as notas foram emitidas em novembro e tem que ser pago agora em dezembro. Qualquer unidade que tenha nota que foi emitida em novembro, mas eu não tenho orçamento o orçamento integral para pagar o fornecedor, a gente, nesse momento, tem que estar pensando no orçamento para o recolhimento do FDRIF. Você pode, de repente, não ter o orçamento integral para fazer o pagamento do fornecedor, mas tem parte para fazer o recolhimento aí do FDRIF. Para todos os efeitos, no financeiro de tudo que estava apropriado no primeiro decêndio de dezembro foi repassado para as unidades. Então, pressupõe-se que todos esses valores estão lá na planilha ECAC, porque são as notas, os prestação de serviço de outubro, de notas que foram emitidas em novembro e que o pagamento é agora. Então, se ocorrer falta de orçamento para um recolhimento de INSS agora, no dia 20 de dezembro, e que o FDRIF tem que ser encaminhado amanhã, tem a gestão interna da unidade, que deve avaliar os seus orçamentos lá, que estão em a liquidar. Não tem como receber nada. O que eu tenho aqui em a liquidar que eu posso cancelar e fazer um empenho específico para o INSS? Aí é uma gestão interna, né? Ou tem um outro e-mail lá, fechamento 2022, que foi passado na Câmara Técnica pela Priscila, foi passado pelo orçamento também, esse e-mail para todas as unidades, e que apontamentos específicos de extrema urgência têm que ser encaminhados ali para aquele e-mail que está sendo copiado para o orçamento, para nós aqui, para a Priscila, para a Cogeplan,
para que possa trazer uma solução e estar dando um retorno para as unidades, ok? São assuntos que se cruzam, mas que eu estou explanando aqui para que, se alguma unidade está nesta situação para o próximo dia 20, ora, amanhã já é dia 15, amanhã eu tenho que encaminhar o FTRI. E dia 20 é semana que vem, tem que ser o efetivo pagamento. Então, tem que ter essa gestão interna e essa troca aí diversa de e-mails para solucionar tal questão. Ok, Daniel? E demais, né? Porque isso é uma explanação para todos nós que aqui estamos. Entendi, Lourdes. Obrigado, tá? Bom, gente, com relação à planilha, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Tá compreensível? 100%, Carlão, 100%. Só uma dúvida aí, por favor. Vocês vão mandar isso por e-mail, informação de cadastramento, de onde vai estar a planilha, tudo isso vai ser informado por e-mail? O seu William está mostrando aí o local. Isso é o quê, seu William? Isso aí é onde vai ficar a planilha depois que a Flávia terminar de fazer os testes lá. Ela criou Pode mandar pelo Implanta Reinf, não, Carlão? Mas onde é isso, Carlão? É na página da SharePoint? Cogiade. Eu estou pedindo para o seu William voltar para que vocês possam ver. Não pode ser e-mail eu pelo achei Implanta Reinf, não? interessante mandar o link por Aqui, ó, e-mail. o link é esse aqui em cima. Coloca aqui no grupo, manda por e-mail, fica até mais fácil. Tá bom. E a outra pergunta é, você falou de nome de pessoas para acesso à planilha. Vai ser mandado para que grupo? Manda em que para o Implanta momento? Reinf, por favor. Implanta Reinf. Tá. Não só o nome das pessoas que vão operar, nome, CPF e unidade, como CPF também? Porque o CPF é o caminho de você entrar, né? Você vai ter que colocar o CPF para entrar? Pode ser, no máximo, quantas pessoas, Carlão, por unidade? Não. Tá. A chave é o seu CPF. Carlão, pode ser quantas pessoas por unidade? Pode ser quantas vocês quiserem, mas o que eu sugeri? Para não ter um excesso, no máximo 3. O gestor o gestor, né? E aí mais 2 pessoas, porque uma pode estar de férias e tal, para que possa estar alimentando, entendeu? Tá, beleza, obrigado. E também não é os contratos, são os CNPJs dos contratos que tem INSS de vocês e a razão social, que a gente tem um banco de dados aí, e aí a gente vai fazer o cruzamento dessa informação. Beleza. Aí, Carlão, vai entrar aqui. Explica aí. Eles vão ter que colocar o G e o CPF que eles vão mandar para a gente cadastrar. Deu para ver aí? Lourdes, até aproveitando que está aí, tem unidades que não estão conseguindo enviar informação pelo Implanta Reinf. O INE é uma. A Kelly ela não consegue estar enviando por Implanta Reinf, está dando algum bloqueio. Será que a Janaína pode nos ajudar? Aí podiam mandar aí, de repente, até pode mandar para o meu e-mail se tem mais gente que não está conseguindo enviar, para que a gente possa estar liberando com quem de direito esse bloqueio que está aparecendo. Oi, quem tem alguém com a mão levantada pode falar. Oi, bom dia, Carlão. É Rebeca, tudo bom? Tudo. Carlão, a minha dúvida é a seguinte, eu acredito que você tenha falado no começo da reunião, mas eu entrei no link errado. As notas emitidas agora em dezembro já vão ser lançadas nesse sistema ou esse mês a gente continua enviando a planilha? As notas de dezembro, eu acho que seria mais... A gente está numa transição, tá, Rebeca? Porque a gente está pretendendo colocar essa planilha, que tem alguns ajustes, quem acompanhou viu que a gente ainda está fazendo, que a gente coloque isso a partir de janeiro, entendeu? Então, como as notas de dezembro vão ser recolhidas no dia 20, mas, assim, eu peço a colaboração de vocês, se tiver
num primeiro momento, que está manipulando as duas coisas, como um SOS, que seja feito. Mas o objetivo é que as informações de dezembro para recolhimento em janeiro, que já fosse feita nesse documento, sim. Mas só que a gente ainda está fechando o local correto para estar tendo a planilha, vai depender de vocês estarem enviando para a gente os CNPJs ou os CPFs, no caso, quem tiver MEI, ou a questão de RPA das coisas. Então, assim, tem toda uma parte de cadastro que vai ser necessário fazer, que a gente talvez ainda possa ter algum problema. Então, assim, o objetivo é que a gente atenda a isso. Lembrando que a gente ainda convive com esse período agora que vai ter Natal, Ano Novo, um trabalho, como até a Sueli havia colocado, de maior volume agora no final do ano, a gente compreende isso, mas o objetivo é que essas informações, de fato, já estejam a partir do mês que vem, né? A partir desse mês para recolhimento no mês que vem, nesse ambiente aí que a gente mostrou. Certo. Então, essas informações de cadastro, a gente já começa a enviar para o e-mail Já do pode estar encaminhando. Você vai ver os contratos que você tem, se você tem RPA também, e aí você já manda. No caso do RPA, o CPF da pessoa com o nome, né? E no caso das empresas, a razão social e o número do e o CNPJ. Ah, certo. Então, E vocês fora não vão... e também as pessoas que você vai estar cadastrando para estar manipulando a planilha. Não precisa ser todo mundo, você vai ter um excesso, né? Sim, sim. Mas vocês vão disparar algum e-mail para a gente começar a enviar essas informações? Ou a Não, gente já pode, a consegue... partir de agora, estar enviando. Beleza. Pronto, joia. Obrigada, Carlão. Quanto mais rápido para a gente, melhor. Joia. Valeu. Carlão, outra questão que quando eu consegui entrar, você estava falando, acho que sobre os DARFs, os outros da 6190, 6147, e eu não peguei essa informação. Não, eu não falei disso não, Rosana. Lá no Não? começo, não. Lá no começo eu disse que isso vai entrar em março e que a gente fez uma contratação da professora Juliana para ela estar nos auxiliando quanto a isso. Outra coisa, nenhum momento ainda o Tesouro Nacional nos falou como isso vai ficar, porque hoje você faz um DDF 01 e vai para o GERCOMP. O como vai ser, eles não deram nenhum posicionamento de como vai ficar isso. A gente até viu, e a professora deve falar, que os códigos eles alteram, tipo, vai ser 614701, por exemplo. Mas eu ainda não vi isso, entendeu? A gente está muito concentrado em primeiro estar resolvendo esses problemas da GPS, do que era GPS que está indo para o DARF. Esse outro caminho, a gente ainda vai ficar devendo. Uma das coisas que a gente tem que decidir, inclusive a Lourdes está aí, é quando do treinamento, que a gente tinha colocado, teoricamente, o treinamento para janeiro, mas a gente sabe do período de férias do pessoal. E, infelizmente, a gente não vai ter todo mundo, porque janeiro e fevereiro é o período que a maior parte das pessoas, de fato, estão de férias. Só que o REINF, e a gente falou isso semana passada com o fiscal da Receita, ele não vai esperar saber as férias da gente, e nem que a gente tenha um volume acumulado em dezembro, represado de coisas, e que está mudando o governo. Para eles, a data do REINF vai ser para março. Lógico, vai ficar aquele lançamento de todo mundo estar fazendo as informações em março, para, de fato, ter uma alteração 3 meses, 2 meses depois. Então, vai ter um impacto, de fato, no CIAF maio, né? Abril, maio, acredito eu, entendeu? Então, assim, a gente convive com essas coisas e é o que eu tenho. Eu não posso te falar, olha, vai ficar assim, porque realmente isso para mim também é uma surpresa. A gente está vendo que está vindo o CIADES aí também. Eu tentei falar com a Denise e com relação se está ocorrendo, porque eu não conheço. Quer dizer, eu até conheço o CIADES, que eu vi em outros lugares. Eu sei que a liquidação é feita no ingresso tanto do patrimônio, como do intangível, como do almoxerifado. Mas aí depois você altera essa liquidação.
Mas como é que fica isso agora com essa questão nova que a gente tem do ECAC? E nem todo mundo entra, porque o que é simples não vai impactar no ECAC. Então, tem todas essas coisas aí que a gente ainda vai ter que desenhar um fluxo. A gente chamou o pessoal da qualidade, inclusive, aí, para a gente estar estruturando toda essa questão dentro de um padrão aqui da COGEAD, porque a gente fez muita coisa de forma abrupta, né? Então, assim, eu peço um pouco até de paciência, mas eu ainda não tenho essa informação. A informação que a gente tem é que a gente está comprando uma licença, né, para um web service, que isso vai estar contemplado também. A gente está proporcionando um treinamento, que eu não sei se vai ser janeiro ou fevereiro, mas isso vai acontecer, e que tem essa demanda que a gente sabe que vai ocorrer, mas claramente eu não tenho como te responder o que você quer, tá, Rosana? Só Não, com relação ao GPS. Não entendo, é só para eu ter uma noção, para também me preparar internamente. Eu também estou perdida nessa situação, não sei como eu vou agir, qual o caminho que a gente vai seguir, porque eu não tenho muitas informações. Então, realmente. A única coisa que eu posso te confirmar é que os DARFs, a questão desses DARFs que você estava falando, como INSS, não são INSS, é PIS, COFINS, imposto de renda, muito mais para o imposto de renda, Sim. eles já têm uma instrução normativa que isso foi alterada. Tá? Que o que acontece? Hoje, antes, até o mês passado, você tinha o recolhimento disso a 3 dias da data do pagamento. A Receita ela mudou. Então, você pode fazer o pagamento, vamos dizer assim, do líquido da nota, e você pode recolher esse DARF até o dia 20 do mês subsequente, que é a mesma coisa que acontece com a GPS, com o DARF relativo à GPS. Qual a diferença? O DARF da GPS é a data da emissão da nota. Esse DARF que a gente está falando é com relação à data que você pagou a nota. Data do pagamento. Sim. Tá bom. Tá bom? Obrigada aí. E aí eu peço para aqueles que tenham algum problema aí com relação ao e-mail do Implanta Reinf, como o caso aí do INE, que até mandem aí, no caso para a Cláudia ou para um outro canal, até mesmo para mim, dizendo quem são as pessoas, para a gente estar vendo aí junto com o setor de informática do porquê desse bloqueio, entendeu? Mais alguma coisa? Acho que a Cléia ia falar alguma coisa. Você falou que ainda haver alguma alteração nessa planilha, né? Algum ajuste. Tem alguns pequenos detalhes, como que você pediu, né? Da questão da exclusão, por exemplo. Isso. Aí, independente disso, vai ser liberado já para a gente incluir essas notas? Não tem nenhum problema? Olha, o objetivo da gente é que comece na primeira semana de janeiro. Tá bom, Cléia? Para a gente poder ter um espaço, até porque a gente ainda não está muito certo, a gente falou com a diretora, do local. Assim, o seu William, por um SOS, a gente estava falando de fazer um teste no OneDrive. E aí a gente passava a informação do Drive para que as pessoas possam acessar. A Flávia estava colocando para que fosse feito nessa questão aí do SharePoint. Aí está dentro da página da COGEAD, vocês clicarem, ter o link para estar fazendo. Então, assim, primeiro, o que a gente pede a vocês emergencialmente? Que vocês indiquem quem são as pessoas, né, com unidade CPF, e os contratos que vocês têm, os contratos que envolvem o INSS, para a gente poder estar fazendo o cadastro. É a primeira coisa, até porque a gente lida o quê? Com 2 semanas, né? Daqui a pouco tem recesso de ano novo para quem for tirar, e aí a gente não vai ter muita opção. A gente tem menos que uma semana, se for ver, para fazer isso. Então, seria autorizado para a gente já começar a lançar a partir da primeira semana de janeiro, é isso? A partir da primeira semana de janeiro, das informações de dezembro, como a Rebeca perguntou. Sim, aí quando você fizer já a inclusão dos usuários, vocês vão informar? Sim, a gente informa. A partir do momento que quer enviar, a gente já informa. Ó, as pessoas estão cadastradas. Só que, como eu estou falando, a gente ainda precisa ter um local específico para que vocês possam ter acesso, entendeu? E a planilha, diante do que a gente conversou aqui, a gente já ter algumas coisas mais robustas, como, por exemplo, a exclusão que você pediu, entendeu? Que ainda não tem. Tá bom.
Carlão. Tá? O que a gente precisa com emergência é quem vai operar e a questão dos contratos, não é os contratos, né? Na verdade, é o CNPJ com a razão social dos contratos que vocês têm que envolvem INSS. E, no caso de RPA, o CPF e o nome, né? Tá ok. Queria só tirar uma dúvida com relação ao que você falou agora. Informar os contratos que tem INSS? Como assim? Rosana, como é que eu vou saber que você tem um IPPP aí? Eu não tenho essa informação. Eu preciso saber, eu não quero saber o seu contrato, mas eu quero saber quais são as empresas que você tem incidência de INSS aí, para que a gente possa estar fazendo um cadastro. Quando você for lançar, por exemplo, não precisa todo mundo, teoricamente, estar mandando IPPP, mas quando você colocar lá o CNPJ do IPPP, se você tiver, já vai aparecer lá a informação da razão social dele, de uma forma padronizada, porque se cada um for fazer o lançamento, a gente vai ver IPPP, vai ver Instituto dos Professores não sei o quê, vai ver o IP sem nada. Então, a gente está padronizando para que a gente possa ter uma informação. A gente tem um cadastro do Comprasnet com 20 e poucas mil linhas. A gente já, com o que vocês já vão informar, a gente vai poder filtrar e trazer para o nosso banco de dados apenas o que é interessante. Entendeu? Não, você diz a planilha que a gente manda com o CNPJ e nome da empresa já te satisfaz? Não precisa. Eu gostaria que você mandasse a parte só com isso, porque na planilha que você manda, você tem contrato, tem processo. Para mim não interessa. Só o nome do CNPJ e o nome da empresa. Então, isso já ajuda? Isso, pode mandar isso. De todos que você tem, tá? Que tem INSS, que é aquela planilha que a gente manda. Beleza. Sim, tá, entendi. Ok, só para ficar mais claro. E os operadores de vocês, como eu falei. Ok. Não precisa, como eu disse, ser todos. Pode ser ver 2 ou 3 pessoas e você, no caso, como gestora, mesmo que você não manipule, para poder ter um ponto mais focal para a gente poder estar lançando isso. Ok. Tá vendo aqui, ó? É só isso aqui, CNPJ, CPF ou empresa beneficiária, só isso. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que a gente já caminhou. Tão logo a gente tenha como se diz, o local correto, né? E as operações que vocês pediram, a gente vai estar encaminhando, né? Para que vocês, quer dizer, dizendo que já pode manipular a planilha, independente de ser da primeira semana de janeiro ou ainda em dezembro. Eu agradeço aí pela disposição, sabendo que está todo mundo super ocupado para isso, para poder estar participando. Eu não sabia essa questão aí do DARF, que não aparece. Um colega aí falou a respeito, né? Lá da ENSP. Não sei se isso satisfaz, mas eu acho que isso é legal, como a Lourdes falou, para estar encaminhando para a setorial, para que a setorial veja junto ao Tesouro como proceder, porque também isso é novidade para mim. E se ninguém tem mais nada, por mim, pode até já estar parando. Vocês querem falar alguma coisa a respeito dessa questão do DARF? Que vocês não encontram? Vão mandar e-mail? O que vocês pretendem fazer? Carlão, eu sugiro que essa dúvida do DARF aí, que encaminhe e-mail. E aí a equipe, todas essas demandas aí do DARF, concentrem num único e-mail e passar para a setorial. Tá? Tá bom. Outra coisa assim, eu queria deixar aqui também, que como está gravado, depois, se as pessoas quiserem entrarem nesse mesmo link aqui, assistir a gravação, tudo que o seu William colocou aí vai estar na gravação, então acho interessante também. Carlão. Oi. Eu mandei o link aí do SharePoint aí, se alguém quiser só dar uma olhada lá.
Então, está aí no grupo o link para acessar a planilha. Essa planilha ainda não é a oficial, mas só para poder ter uma... Apesar que eles só vão entrar como COGEAD, né, seu William? Com aquele CPF 1, né? E Não sei. 254420. Eu acho que tu tem que estar lá, tem que usar o teu login, né? Se eu clicar aqui, ele vai direto para a página de lá. Mas eu já estou logado, esse é que é o problema. Acho que vocês têm que logar com o login único de Mas, vocês. seu William, Carlão, o SharePoint ainda está sendo construído, tá? Essa parte do SharePoint a isso. Flávia está fazendo. É Então, isso que eu assim, tô falando. É só para dar uma olhada. lá no SharePoint ainda não está funcionando, tá Não, bom? ainda não. Porque vocês vão usar essa planilha de Excel que o seu William apresentou a princípio. Depois, quando a gente conseguir montar melhor, e aí sim vai estar disponível no SharePoint. Isso. Uma dúvida que eu queria tirar é esse acesso pode ser simultâneo, da mesmo G, várias pessoas estarem usando ao mesmo tempo? É compartilhado com todo mundo. Quem usar, na hora que cadastrar, por isso que tem o ID, para poder não haver confusão. Ah, tá. Ok. Obrigada. Nada. Bom, gente, então, já dado o horário, tá? Eu acho que, assim, vão ter muitas outras dúvidas, a gente vai sanando aí depois na medida do possível. Tá bom, gente? Desculpem não ser uma coisa melhor, mas é o que a gente, né, tá podendo aí proporcionar da melhor forma possível. E agradeço muito ao seu William por estar ajudando a desenvolver, porque a gente já sabe o quanto é complicado, né? Porque Excel é complicado já de nascença, né? Obrigada, seu William, e obrigada, Carlão, aí, que tem se dedicado direto, né, a esse assunto, a equipe, e a todos que estão aqui, né? Vamos adiante. A gente está rompendo aí essa barreira, mas estamos conseguindo. Agradeço aí também a disponibilidade de todos por estarem aqui nesse momento, tá? Beleza, gente. E depois eu só ia pedir para o pessoal que faz a folha poder se aproximar aí um pouco do seu William para a gente poder estar fechando esse último módulo da GPS, tá bom? Que é a única coisa que está meio faltando para a questão do relatório. Não é para as unidades, não impede da planilha estar aí, mas para poder a gente ver a real necessidade, né? E aí para facilitar também o trabalho aí posteriormente, tanto da Lourdes como da tesouraria, né? Tá bom, gente? É isso. No mais, muito obrigado aí. E desculpa aí estar tomando aí nesse final de ano o tempo aí da galera, mas era necessário, mesmo sendo uma coisa bem rápida, que acho que não foi uma coisa tão longa, a gente está mostrando uma coisa que vai nos auxiliar e auxiliar vocês. Tá bom? Obrigado a todos aí. Valeu, Carlão. Valeu a todos aí também. Pode parar, Claudinha, a gravação. E aí, depois, estando pronto, Claudinha, só mandar lá para as compras a gente disponibilizar.